Fala galera, como vão vocês? Tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior do canal Asas e Canto. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão participando lá do nosso grupo no Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser participar. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. E outra coisa, né, cara, como eu havia dito a vocês aí no primeiro vídeo, eu fiquei pendente aí de fazer um breve resuminho aqui junto ao manual do IBAMA, o que pode e o que não pode ser feito aí em relação à criação dos passeriformes, tá? Como vocês podem ver, ó, esse documento aqui é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tá? Essa instrução normativa de número 10 é de 20 de 9 de 2011, ó. Criação amadora e comercial de passeriformes nativos, tá? O conteúdo total é de 1 a 38 páginas, ou seja, 38 páginas, né? E a gente vai começar falando aqui, neste caso de hoje, da criação amadora, tá? Num próximo vídeo a gente vai falar da criação comercial. Então, em resumo, galera, a gente vai começar aqui, ó. Vamos lá. As diferenças, né? A gente tem 2 e 3 diferenças aí de criadores de passeriformes, né? Vamos lá. O criador amador de passeriformes da fauna silvestre nativa, que é o caso que a gente vai resumir aqui hoje, ele se resume o quê? Em ser uma pessoa física que mantém em cativeiro sem finalidade comercial, tá, galera? Indivíduos da espécie de aves nativas da ordem Passeriformes, descritos nos anexos 1 e 2 dessa instrução normativa, tá? O segundo quesito seria um criador comercial de passeriformes da fauna silvestre nativa, tá? É uma pessoa física ou jurídica, tá? Então não necessariamente você precisa ter empresa, que mantém e reproduz com finalidade comercial indivíduos das espécies de aves nativas da ordem Passeriformes, tá? Também descrito no anexo 1 dessa instrução normativa. E aquele criador que é o comprador de passeriformes comprador de passeriformes da fauna silvestre nativa. Esse é bem importante, tá, galera? Acho que muita gente não sabe disso. Que é a pessoa física que mantém indivíduos de passeriformes da espécie silvestre nativa, tá? Adquiridos de criador comercial sem finalidade de reprodução ou finalidade comercial. Ou seja, galera, se você não tem o seu CISPAS, não tem o seu CTF, melhor dizendo, não tem o seu cadastro no CISPAS e não tem o seu CTF, e você deseja obter um pássaro, aí você pode muito bem chegar num criador comercial, né, comprar o seu bichinho de estimação lá e ter a sua nota fiscal, só que você não pode nem vender, e se você comprar um casal você não pode reproduzir. Por que você não pode reproduzir? Porque você não vai conseguir anilhar esse animal depois, né? Logo ele não vai fazer parte do controle do IBAMA, ele não vai ser um animal registrado, tá, galera? Então isso é muito importante frisar aqui, ó. Este cara, ele é dito pelo IBAMA como um comprador de passeriformes da fauna silvestre nativa, tá? Então ele não pode procriar esses animais e nem vender esses animais, ok? Então vamos lá para o capítulo 2 aqui, ó, do criador amador, tá, galera? Criador amador de passeriformes da fauna silvestre. A autorização para a criação amadora de passeriformes tem validade anual, sempre no período de 1 de agosto a 31 de julho, tá? Devendo ser requerida nova licença 30 dias antes da data de vencimento, tá? Então, ou seja, junho e julho, vamos lá, então dia 30 de junho, você já tem que dar entrada aí no seu cadastro para fazer a renovação para o ano seguinte, tá? Porque o ano ele inicia no dia 1 de agosto, né? E ele se encerra no próximo dia 31 do outro ano, ok? Então não é de janeiro a janeiro, fevereiro a fevereiro, março a março, é de julho a agosto, de agosto a julho, ok? Sendo assim, a solicitação de inclusão na categoria de criador de passeriforme somente poderá ser feita por maiores de 18 anos, ok? E deverá ser realizada pela internet através da página de serviços online do IBAMA no endereço ibama.gov.br, tá? O interessado em se tornar criador amador de passeriformes não poderá ter sido considerado culpado em processo administrativo ou judicial transitado em julgado, cuja punição ainda esteja cumprindo, nos termos do inciso, e aí a gente vai lá. O que isso significa? Você não pode ter aí nenhum processo que se referente a animais, né?
Por exemplo, você tem lá sei lá, uma criação de coleira aí na sua casa. E de repente, por algum motivo descobriram, você vai responder por isso. E se você estiver nesse processo, ainda respondendo esse processo, você não vai ter a legalidade do IBAMA para poder exercer a função de criador amadorista, ok? Dando continuidade aqui, ó, para homologação do cadastro, liberação da autorização para a criação amadora de passeriformes, o interessado deverá, após realizar a solicitação descrita no capítulo, apresentar ao órgão federal de sua jurisdição cópia autenticada dos seguintes documentos. Ó, documento oficial de identificação com foto, tá? Aí pode ser o seu RG ou sua CNH, o CPF, que já consta também na sua CNH, e um comprovante de residência expedido nos últimos 60 dias. Tá, galera? Isso é muito importante aí. Passou desse prazo, eles não vão aceitar. Caso os documentos sejam entregues pessoalmente no IBAMA, fica dispensada a autenticação das cópias mediante a apresentação dos documentos originais, que serão autenticados pelo servidor responsável. Ou seja, você pode muito bem pegar aí a sua habilitação, o seu comprovante de residência, ir até um cartório mais próximo, né, e fazer lá a autenticação, a cópia autenticada desse documento e levar essa cópia autenticada, e que com certeza vai ficar em poder do IBAMA aí. Tá? Agora, se você comparecer já com o seu documento original, sem problema algum, beleza? A autorização para a criação amadora de passeriformes será efetivada somente após a confirmação do pagamento da taxa correspondente, ok? Que atualmente eu nem sei quanto se encontra essa taxa aí, acredito que em média de 50 a 100 reais no máximo, tá? Isso se tratando aqui do estado de São Paulo. Somente após a obtenção da autorização, o criador amador de passeriformes estará autorizado a adquirir pássaros de outros criadores amadores de passeriformes já autorizados. Ou seja, galera, não adianta você ter o seu pássaro, tá? E você achar que você já vai... porque assim, você faz um agendamento, né? Até que você vá até o IBAMA, isso demora, né? Bastante, inclusive. Então, assim, não adianta você achar que... Poxa, eu vou comprar meu pássaro e vou me inscrever no CISPAS para depois fazer a homologação presencial. Não, você tem que fazer todo esse processo primeiro, tá? De ir lá, obter primeiro a sua certificação, tá? Então você tem que fazer todo o processo de inscrição no site do CISPAS, que a gente tem um nosso vídeo aqui que ensina direitinho como é que faz passo a passo, tá? Inclusive atualizado aí. E só depois que você obter a sua certificação, o seu número de cadastro técnico federal, aí sim você pode fazer a aquisição do seu pássaro, tá? Então vamos lá. Sempre que os dados cadastrais forem alterados, principalmente o endereço do estabelecimento, o criador de passeriformes deverá atualizar seus dados cadastrais no sistema do IBAMA no prazo de 7 dias e encaminhar ao IBAMA dentro do prazo de 30 dias. Ou seja, você vai cadastrar no sistema o seu novo endereço e em 30 dias você tem que ir até o IBAMA apresentar um novo comprovante de endereço e a sua documentação novamente, tá? Como ele diz aqui, ó, e encaminhar ao IBAMA no prazo de 30 dias os documentos listados no inciso 1 e 3, que foi o que a gente tirou lá em cima, né? Para a homologação dos novos dados, ok? Então você passa por um novo processo de homologação, mas para atualização de dados, ok? O não cumprimento no disposto, ou seja, de você descumprir a norma de ou ter um passarinho antes de ter o seu CISPAS, o seu CTF, melhor dizendo, ou você obter um passarinho, ou você fazer uma alteração de endereço, né, e não cumprir o prazo de homologação nesses 30 dias, ele acarreta o quê? Caracteriza empecilho à fiscalização nos termos do artigo 77 do decreto tal, de 22 de julho de 2008. Ou seja, isso sujeita você a sanções correspondentes, ou seja, você pagar multa, ser preso, enfim, você vai ser penalizado aí e a pena é severa, tá, galera? Fica instituído o mínimo de 1, tá? E o máximo de 100 aves por criador amador até a publicação da lista de espécies nativas autorizadas para criação e comercialização para animal de estimação conforme previsto na resolução do CONAMA. Ou seja, quando você obter o seu CTF, o mínimo óbvio que você tem que ter é um pássaro, tá? E você tem um prazo aí para fazer essa aquisição do pássaro também, tá? Quando você pegar o seu CTF, se eu não me engano, você tem um prazo aí de 15 a 30 dias para já obter o seu pássaro, ter um pássaro registrado, senão é cancelado, tá, galera? Eles são críticos assim, tá? Então você faz todo o seu processo de homologação, quando você obter seu CTF, você tem um prazo aí de 15 a 30 dias para ter o seu animalzinho lá já registrado, que venha de um outro criador também autorizado, ok? Porém, você não pode criar lá milhões de pássaros e mil pássaros
Não, você tem um limite de 100 aves por criador amador, ok? Os criadores amadores com plantel acima de 100 aves que não tenham interesse na mudança de categoria para criador comercial, vamos lá galera, vamos frisar bem isso aqui, hein? Os criadores amadores com plantel acima de 100 aves que não tenham interesse na mudança de categoria para criador comercial, nem queiram se desfazer de seu plantel excedente, poderão permanecer como criador amador, ficando vedada a transferência de entrada no plantel e a reprodução das aves. Ou seja, se você atingir um limite lá de 100 aves no seu plantel, cara, você não vai poder nem comprar, nem permutar, ok? E muito menos reproduzir, tá? Porque o que acontece? Quando você chegar nesse limite, você não vai mais conseguir fazer a solicitação de anilhas, ok? Então você vai ficar vedado a isso aí, beleza? Os criadores amadores que desejarem se tornar criadores comerciais de passeriformes deverão seguir o previsto nesta norma para alteração da categoria, tá? Que aí vai entrar no próximo vídeo, que é quando a gente vai tratar aí de criação, tá? Mas com foco em comércio, em venda mesmo, tá ok? Então, a gente vai ter que ver esses passos aí no próximo vídeo, beleza? Os criadores amadores que iniciarem o processo para se tornar criador comercial não terão tamanho do plantel restrito. Contudo, os limites de reprodução e transferências deverão obedecer o previsto para a categoria de criador amador até a finalização do processo de alteração da categoria. Ou seja, quando você se tornar quando você se tornar um criador comercial, você acaba com esse limite de 100 aves, ok? Você não tem mais limite, beleza? Aí você pode criar aí 1.000 milhões, como eu disse. Porém, até que todo esse processo seja homologado e você esteja apto, né, a ser um criador de passeriformes comercial, você não pode exceder esse limite de 100, beleza? Inclusive porque isso é um requisito para que você se torne um criador comercial. Um dos requisitos é o quê? Você tem que ter no máximo 100 e até que saia a sua licença como comercial você não pode ultrapassar esse limite, beleza? Caso o criador deseje transferir as aves de espécie, aí é o anexo que fala qual que é as espécies das aves que são silvestres e nativas. Para adequação do plantel, o pedido de transferência das aves deverá ser protocolado no IBAMA, ok? Nos casos em que o tamanho do plantel supere o máximo estipulado para o criador amador em razão da presença de aves com anilhas de federação, clube ou associação, estas deverão permanecer no plantel, sendo que o criador indicará aquelas que não serão utilizadas para reprodução. Beleza? As aves indicadas não serão consideradas na contabilização do limite do plantel, bem como as aves de anilhas abertas. Ok? Fica o criador amador com o plantel acima de 100 aves obrigado a apresentar ao IBAMA, sempre que renovar a autorização, laudo de médico veterinário atestando a saúde e as condições sanitárias do plantel, ou apresentar a anotação de responsabilidade técnica emitida pelo médico veterinário responsável. Ok? Então, ou seja, você vai ter mais essa questão aí, né? Fica ao criador, de novo, galera, fica ao criador amador com o plantel acima de 100 aves, ok? Obrigado a apresentar ao IBAMA, sempre que renovar a autorização, laudo médico veterinário atestando atestando a saúde e as condições sanitárias do plantel. Ou apresentar a anotação de responsabilidade técnica emitida pelo médico veterinário responsável. Beleza? Então, o que acontece aqui neste caso? Sempre que você for renovar o seu CTF, que como eu expliquei lá em cima, anualmente, você vai ter que apresentar um laudo médico dizendo que todas as suas aves estão 100% saudáveis. Beleza? Se o criador amador for sócio de clube criadores de passeriformes, o serviço definido poderá ser prestado por profissional contratado pelo clube, verificando se a possibilidade entre as atividades desenvolvidas e as respectivas anotações de responsabilidade técnica. Ou seja, se o criador amador for sócio de clube de criadores de passeriformes, o serviço definido no artigo 7, tá? Que aí seria este daqui, ó. Ok? Como geralmente eles têm acesso, né, os clubes têm acesso mais fácil aí a veterinários ou pode até te recomendar, então o que você pode fazer? O serviço definido poderá ser prestado por profissional contratado pelo clube, ok? Então, se você faz parte de algum clube, você pode chamar que este veterinário do clube, que está lá sempre nos torneios, nas competições, também emita este laudo técnico aqui, ó, ok? Aqui, ó, essa anotação de responsabilidade técnica, beleza? O que facilita já, né? Principalmente para quem participa de clube e é associado aos clubes, ok?
Após a publicação da lista citada no capítulo e adequação do sistema, ficará instituído um mínimo de 1 e o máximo de 30 aves por criador amador de passeriformes, tá? Vamos lá. Os criadores que possuírem número de aves superior ao estipulado terão prazo de 12 meses para adequação do plantel. Após 60 dias do previsto, fica proibida a reprodução e transferência de entrada de novos espécimes, ok? Durante a adequação do plantel. As aves nascidas após este período não poderão ser incluídas no plantel do criador, e a sua entrega voluntária ao IBAMA afasta as sanções previstas no artigo 24 do decreto. Ou seja, se por algum motivo lá, depois desse período, você teve aí mais filhotes, tá? E você já está no seu limite, você vai ter que pegar essas aves e notificar o IBAMA e entregá-las ao IBAMA, ok? Se você permanecer com essas aves no seu plantel, o IBAMA vai fazer uma fiscalização lá, você corre um sério risco de sofrer sanções, ok? Os criadores que não cumprirem o prazo previsto terão sua autorização suspensa automaticamente, sem prejuízo das demais sanções previstas, ok? Então aqui diz tudo, ó. Os criadores que não cumprirem o prazo previsto terão sua autorização suspensa automaticamente, sem prejuízo das demais sanções previstas, beleza? Ou seja, você não vai poder mais criar, logo você vai perder seus pássaros, beleza? O criador amador que permanecer sem aves em seu plantel no período superior a 30 dias será notificado por meio do CISPAS e terá sua licença cancelada 10 dias após o recebimento da notificação, caso permaneça sem aves em seu plantel. Beleza, galera? Então, isso daí é quando você obtém o CTF, ok? Você pegou, tá aqui, ó, você tem 30 dias, tá? Para registrar um pássaro aqui, ó. 30 dias, beleza? 30 dias. Aí você vai receber uma notificação. O CISPAS vai te falar, olha, passou-se 30 dias, você não registrou nenhum animal ainda. Você vai ter sua licença cancelada e eu vou te dar um prazo aí de mais 10 dias, certo? São 10 dias após o recebimento da notificação. Logo, se eles te mandarem essa notificação com 20 dias, isso vai fechar os 30, entenderam? Então, vamos supor, você pegou seu CTF, beleza? Deu 20 dias e você ainda não colocou nenhum pássaro no seu plantel, pode ser que nos 20 dias o IBAMA te mande essa mensagem, né? Que olha, eu estou te avisando que você tem mais 10 dias aí para colocar um pássaro no seu plantel. Se você não colocar, estou cancelando sua licença. Beleza, galera? Ó, fica proibido ao criador amador de passeriformes manter no mesmo endereço indicado no ato do seu registro empreendimento de outra categoria de criação da fauna silvestre que possuam as mesmas espécies autorizadas em seu criador amador de passeriformes. Beleza? De novo, fica proibido ao criador amador de passeriformes manter, no mesmo endereço indicado no ato do seu registro, empreendimento de outra categoria de criação de fauna silvestre, que possuam as mesmas espécies autorizadas em seu criador amador de passeriformes. Beleza? O registro de criador amador é individual, proibida a duplicidade de registro de plantel em nome de um mesmo interessado. Somente será permitido um único criador amador de passeriformes por residência, beleza? Bem como um único criador amador de passeriformes por CPF. Então vamos imaginar o seguinte, você tem seu criador aí na sua casa. Você atingiu o limite de 100 aves. Ah, beleza, então vou pegar meu irmão aqui, ele vai se inscrever lá, vai tirar o CTF e ele vai ter mais 100, nós vamos ter 200 no total. Não pode, beleza? No mesmo lugar, não tem como. Ele vai ter que alocar o plantel em um outro lugar. Beleza? Os criadores amadores em situação diversa ao estabelecido nesse artigo terão 60 dias a partir da publicação dessa IN para se adequarem. Então, ou seja, se os caras chegarem lá e ver que você e seu irmão com registro e tem 200 aves lá, cara, você tem 2 meses aí para separar 100 aqui. Ok? Decorrido o prazo do parágrafo anterior, sem que tenha havido adequação, o criador amador será suspenso, sendo vetados a reprodução, transferência e transporte das aves até a regularização da situação perante o IBAMA, sem prejuízo às demais sanções aplicáveis nos termos da legislação em vigor. Beleza? Então aqui já fala que vocês vão ter uma peninha aí que perdeu aí o registro, tá? O artigo 7 diz o seguinte, ó, é proibido, sob pena de cassação da autorização do interessado e sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais, a venda, a exposição à venda, a exportação ou qualquer transmissão a terceiros com fins econômicos de passeriformes.
ovos e anilhas por parte do criador amador, assim como qualquer uso econômico dos indivíduos ou anilhas de seu plantel. Ou seja, não pode vender, beleza? Não pode expor lá numa vitrine, você tem um amigo que tem um pet shop, você vai pegar sua gaiola, colocar lá e falar assim, ó, tá aqui, tá à venda. Também não pode. Ah, morreu um passarinho, tô com a anilha dele aqui, tirei a anilha, vou vender a anilha pro outro cara. Não pode, ok? Você tem que devolver essa anilha pro Ibama. Então vamos lá, ó. É proibida a manutenção de pássaros em estabelecimentos comerciais. Foi o que eu disse agora, né? Você tem um amigo aí que tem um pet shop, você vai expor seu pássaro lá, BO, cara. É proibida a manutenção de pássaros em condições que os sujeitem a ambiente insalubre, danos físicos, maus tratos ou a situações de elevado estresse, ok? Então assim, tem que ser um ambiente pro pássaro, ok? Tem que ser bem limpo, bem organizado. É permitida a manutenção de passeriformes devidamente registrados em áreas públicas, como praças e locais arborizados, desde que não caracterize a exposição à venda ou torneio. Então assim, você pode pegar seu pássaro aí de manhã, levar até uma praça, colocar ele lá numa árvore até que ele cante e dar uma volta com ele normal, contanto que você esteja sempre munido aí do seu plantel, né, do seu registro do plantel, né, que você imprime lá no Cispasa. Então você imprime a sua lista, põe ela no bolso, leva o seu documento, põe sua carteirinha do Cispasa no bolso e pode levar o seu passarinho para dar uma volta aí na praça tranquilo, beleza? Nos casos previstos no parágrafo anterior, as aves deverão ser mantidas em gaiolas visivelmente identificadas com o código da anilha da ave e o número de cadastro do criador no Ibama, sendo acompanhadas pelo criador munido de documento de identidade da respectiva relação de passeriformes. Foi o que eu acabei de dizer, ok? Então você vai sair com seu pássaro, beleza? Ele tem que sair, tá, com aquele crachazinho que todo mundo faz, ou as placas personalizadas que o pessoal está colocando, que inclusive é muito show de bola, onde vai conter lá o nome do pássaro, né, o registro do pássaro, o número do registro do pássaro, e você também vai ter que ter a sua relação de passeriformes impressa junto com o seu documento de identidade, beleza? Vamos lá. O artigo 8 diz o seguinte: os exemplares do plantel do criador amador de passeriformes podem ser oriundos de criatório comercial, devidamente autorizado pelo Ibama e sem impedimento perante o órgão no instante de sua venda, devendo o pássaro estar acompanhado da respectiva nota fiscal. Ou seja, você pode ir lá num criador comercial, comprar seu pássaro sem problema algum. Beleza? É isso que eles estão dizendo aqui. Do criador amador de passeriformes devidamente autorizado pelo Ibama e sem impedimento perante o órgão no instante da sua transferência. Quando os caras falam aqui, ó, na questão do impedimento, né, tanto aqui quanto aqui, ó, é o que? O cara comercial aqui, ele vai ter que estar legal lá, pagando seus tributos tudo certinho, sem ter infringindo nenhuma lei aqui do Ibama. Assim como esse criador de passeriformes que pode fazer a permuta, né? Ele pode permutar. Ele também não pode ter nenhum impedimento, né? Nem em relação ao plantel, não pode, tem que estar legal, tá? Tem que estar tudo dentro da norma, tudo certinho. Vamos lá. O artigo 9 diz o seguinte: fica permitida a reprodução das aves do plantel do criador amador na quantidade máxima de 35 filhotes por ano. Ou seja, você vai ter direito a comprar apenas 35 anilhas, beleza? Então não adianta você sair fazendo permuta ou comprando um monte de filhote, formando casais, sendo que isso vai ultrapassar essa quantidade de 35 anos, beleza? Fazendo um cálculo rápido aqui, galera, para vocês verem, ó. Se são 35 por ano, isso dividido por 12, vocês podem ter aí, ó, uma média aí de 2,9 pássaros por mês, certo? Logo, se uma fêmea, por exemplo, do caso de um curió, por exemplo, que coloca aí em média, né, de 2 a 3 ovos, mas a grande maioria 2 ovos, você pode ter uma fêmea aí por ano te dando cria aí, te dando filhotes, beleza? Claro, no caso de você ter 12 fêmeas, né? Se você tem 6, cada fêmea pode fazer 2 posturas aí por ano. Beleza? Assim você vai atingir aí o seu número de 35 por ano, né? Respeitando o número máximo de 100 indivíduos por criador, até a publicação da lista de espécies nativas autorizadas para criação e comercialização para animal de estimação, conforme previsto na resolução do CONAMA, que foi aquilo que a gente já leu lá em cima. Beleza? Então, 35 por ano, logo você também não pode ultrapassar 100, né? Porque você vai ter que levar em consideração que se você reproduziu 35 por ano, mas quanto você já não tem no plantel, né? Quantas fêmeas, quantos machos, né? Então,
Tudo uma questão de cálculo aí para que você tenha um controle e não se perca, para que você não infrinja nenhuma lei, beleza? Após a publicação da lista citada no capítulo, que eu não sei o que aconteceu aqui, cara, que nenhum capítulo aqui está informando qual que é o capítulo, mas beleza. Após a publicação da lista citada no capítulo tal, e adequação do sistema, ficará instituído um máximo de 10 filhotes por ano, respeitando o limite de 30 indivíduos por criador. Beleza? Os criadores amadores de passeriformes só poderão reproduzir as aves de seu plantel pertencentes às espécies listadas no anexo 1 da presente instituição normativa. Tá? Então, tem esse anexo 1 aqui, que ele coloca para você lá quais são as aves da espécie nativa aqui, né? Que você pode reproduzir. Beleza? Vamos lá. O criador poderá solicitar um número de anilhas superior ao estipulado mediante processo próprio com comprovação em vistoria, por temporada reprodutiva, de reprodução acima do limite descrito, tá? Respeitando-se o limite do plantel. Então vamos lá, o que eles estão querendo dizer aqui? Você pode solicitar um número de anilhas superior ao estipulado, né, mediante o processo próprio com comprovação em vistoria. Então, ou seja, se é 35 que você pode reproduzir por ano, diante de uma vistoria do IBAMA no seu criadouro, você pode falar para os caras, olha, eu preciso de 50 anilhas aí, é porque, sei lá, eu reproduzi 30 agora, cheguei no meu limite, só que nós já estamos em novembro e eu já estou preparando tantos machos aí para janeiro e eu preciso que anilhem, até mesmo porque o processo de aquisição da anilha é um pouco demorado. Tá? Só que aí você vai passar por uma vistoria do IBAMA e eles vão te dizer se eles vão aprovar ou não e se você vai ter essa liberação para comprar mais anilhas ou não. Beleza? O criador amador de passeriformes poderá efetuar e receber até 35 transferências de pássaros por período anual de autorização, até a publicação da lista de espécies nativas autorizadas para criação e comercialização para animal de estimação, conforme previsto na resolução CONAMA, tal. Ou seja, mais uma vez, se você reproduz 35, você pode permutar, transferir 35 pássaros. Beleza? Sejam eles os nascidos ou até mesmo as suas matrizes, tá? Isso envolve tudo. Vamos imaginar que você tem 70 lá com 35 que nasceram. Você pode, sei lá, mandar 20 matrizes e 15 filhotes. Beleza? Você pode fazer essa troca aí, essa permuta e a transferência. Ok? Após a publicação da lista citada no capítulo tal e a adequação do sistema, ficará instituído por criador amador de passeriformes um máximo de 15 transferências de pássaros por período anual. Beleza? A transferência de pássaro nascido em criador ou amador poderá ser realizada apenas para outro criador amador, precedido de operação pelo CISPAS. Ou seja, você só pode transferir de CISPAS para CISPAS, CTF para CTF. Você não pode, por exemplo, transferir esse cara aí para um criador comercial. Beleza? O criador amador poderá, mediante a autorização do IBAMA e dentro de seu limite de transferência, transferir as aves para criadores comerciais com a finalidade de formação de matrizes, ficando as aves indisponíveis para qualquer tipo de alienação. Beleza? Ou seja, você pode transferir, só recapitulando aqui que eu passei a informação errada para vocês. Mas aqui, ó, o criador amador poderá, mediante autorização do IBAMA, tá? Tem que ter autorização do IBAMA, e dentro do seu limite de transferência, ou seja, você tem que atingir lá os 35, tá? Transferir aves para criadores comerciais. Pode, eu havia falado que não podia, pode, mas com autorização do IBAMA e com a finalidade de formação de matrizes, ficando as aves indisponíveis para qualquer tipo de alienação. Ou seja, quando esse cara comercial aqui, ó, adquirir, aceitar a sua transferência, ele não pode mais nem comercializar essa ave, ok? Ele vai ter que ficar com ela e acabou, tá? Porque a ideia aqui é que o comercial aqui, ele crie, né, novas matrizes aí. Beleza? Os criadores amadores de passeriformes só poderão transferir as aves pertencentes às espécies listadas no anexo 1 da presente instrução normativa, tá? O período mínimo entre transferências de uma mesma espécie é de 90 dias, ou seja, se nasceu 10 aves no seu plantel, você não pode, lógico, depois da desmama, chegar e falar assim, não, vou transferir. Não, você tem que esperar 90 dias, beleza, galera? Assim como se você fizer uma permuta aí, você acabou de aceitar uma transferência e apareceu uma permuta muito boa por uma outra ave, alguma coisa do tipo,
essa ave que você acabou de receber, ela tem que estar no mínimo 90 dias registradas no seu CTF. Antes disso, você não vai conseguir fazer essa permuta e essa troca, beleza? Toda ave adquirida de criador comercial, a partir da publicação dessa instrução normativa, deverá ser registrada obrigatoriamente no CISPAS, devendo conter o nome, CPF e endereço do comprador. Beleza? Então, diferente de quando nasce no seu plantel você faz o registro de nome, anilha e sexo, essa aqui você vai precisar colocar o seu CPF e o seu endereço, tá? Porque tem um campo aí só para compra. Beleza? As aves da mesma espécie de espécies listadas no plantel obrigatoriamente comporão o plantel do criador amador. As aves de espécies distintas daquelas existentes no plantel do criador amador somente comporão o plantel se utilizadas para reprodução. O criador amador de passeriformes poderá repassar o pássaro de origem comercial desde que acompanhado da nota fiscal devidamente endossada. Ou seja, quando você passa para um comercial, ele tem que ficar com o seu pássaro e acabou. Quando você compra, você pode transferir, tá? Obviamente você tem no CISPAS, beleza? Então quando você compra, você cadastra ele no seu CISPAS e você pode fazer permutas, aí pode fazer troca, transferências com o animal, beleza? E aqui vai ficar com o próximo vídeo, tá, do criador comercial de passeriformes da fauna silvestre nativa, né? Bem, galera, eu fiz aqui um resumão aqui, bem rápido. Eu espero que esse vídeo aí possam ajudar vocês. Quem gostou, dá um like aí. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí a sua dúvida, tá, nos comentários. A gente vai atrás de mais informações aí para sanar a sua dúvida, beleza? Eu espero que essa informação seja muito útil para vocês, tá? Fica aqui o meu forte abraço e vamos que vamos, criadores!